Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estou de volta mais uma vez para juntos podermos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E desta feita estamos iniciando aqui o quarto trimestre de 2023 com a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema nesse trimestre Paulo, o apóstolo de Cristo. Portanto, vamos estar estudando sobre o apóstolo Paulo. E a lição de hoje é a lição de número 1, Saulo antes da conversão. E antes de mais nada, o comentarista desta lição é o pastor Sérgio Nascimento da Costa. Que Deus nos abençoe nesse trimestre, que possamos tirar grandes lições, ou aplicações para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. O versículo do dia vem dizendo: Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Verdade aplicada diz ainda: Deus usa circunstâncias, contextos, para convocar e capacitar seus escolhidos para a sua seara. Os objetivos da lição de hoje: o primeiro é apresentar a importância das raízes judaicas de Paulo. Segundo, relatar as condições romanas de Paulo. E terceiro, explicar o que Paulo considerava como sendo o mais importante. E a oração de hoje, meus irmãos, é para que diariamente nos despojemos de tudo que somos para viver plenamente para Cristo. Essa deve ser a nossa oração, e a cada dia, a cada momento, nós possamos nos despojar de tudo aquilo que muitas vezes a gente julga ser tão importante e na prática não é. Porque, como Paulo vai nos mostrar aqui na lição, o mais importante é servir a Cristo e estar no centro da sua vontade. A introdução vem dizendo: veremos nesta lição quem foi o apóstolo Paulo antes de sua conversão, quais eram as suas prerrogativas, como ele se tornou cidadão romano e como sua vida foi transformada após seu encontro com Cristo. Então, aqui, nessa introdução, a gente já passa a ter uma noção, E nós vamos ver no conteúdo desta aula, segundo o comentarista, quem foi Saulo de Tarso, todas as suas prerrogativas, todo o conhecimento adquirido, toda aquela formação que ele teve. E ele queria se tornar um rabino, se tornar um mestre, foi fariseu, era zeloso. Então, tudo isso nós vamos estar vendo no decorrer dessa aula. E, no entanto, após encontrar com Cristo, ele percebe que nada daquilo tinha tão grande valor como ele imaginava. Porque o maior valor agregado é quando nós estamos em submissão a Cristo e no centro da sua vontade, fazendo a sua vontade. Então, o ponto-chave da lição de hoje vem dizendo que Paulo abriu mão de tudo que ele tinha de mais importante para um bem incomparavelmente mais precioso: servir a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja, irmãos, o Saulo, o judeu. O primeiro tópico vem dizendo aqui que o vocábulo Saulo é uma transliteração do grego do nome Saul, primeiro rei de Israel. Portanto, o nome judaico de Paulo é uma referência direta ao israelita que fazia parte de sua tribo, a tribo de Benjamim. Então, nós vemos aqui que ele era uma pessoa que podia muito se orgulhar. E nós vamos ver também no decorrer dessa aula que de todas as tribos de Israel, a única que não foi enxertada no sentido de que quando houve a invasão da Síria, da Babilônia, principalmente da Síria, muitas pessoas de outras etnias, de outras nações foram levadas para Samaria, no caso, e houve ali uma mistura de raça, e outras pessoas foram levadas de Jerusalém, do povo ali de Samaria, e enxertada em outras nações. Então, essa tribo de Benjamim, ela se manteve pura, Então, uma razão pela qual Paulo podia se orgulhar, porque ele não sofreu nenhum tipo de interferência, de etnia, de alguma coisa
de mistura de raças, né? Então, nós vamos ver no decorrer da lição. Um outro ponto aqui importante é que ele era hebreu, filho de hebreus, né? No primeiro século da era cristã, os judeus se orgulhavam em resgatar suas raízes até seus primeiros antepassados, como, por exemplo, Abraão, Isaque e Jacó. Paulo elenca em Filipenses, no capítulo 3, verso 5, sua linhagem. Sua ascendência era invejável para qualquer outro judeu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Jacó, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu, estudioso da lei e participante da tradição do farisaísmo. No entanto, as qualificações genealógicas eram um perigo, pois gerava um sentimento de superioridade em relação aos outros. Não devemos nos achar melhores do que os outros por coisa alguma. Dinheiro, posição, capacidades, dons espirituais, etc. Mas devemos tratar os outros como mais importante do que nós. Filipenses capítulo 2 e versículo 3. Então veja, e Paulo ele tinha todas essas prerrogativas e ele poderia, né? E talvez até ele tenha se estribado nesse posicionamento, né? De que ele era uma pessoa importante, era, digamos assim, tinha sangue azul, né? Era de uma tribo, né? Intocável, mas o conselho dele em Filipenses capítulo 2, verso 3, quando ele se encontra com Jesus e passa a valorizar o que é realmente de mais importância, é que nós não podemos nos estribar nessas coisas. Hoje é fato que a gente encontra muitas pessoas que se julgam superiores às outras, né? Às vezes por causa da posição que tem, né, no seu trabalho, na política, por conta do dinheiro que possui e etc. Então passa a tratar as outras pessoas como pessoas de segunda classe. No entanto, o conselho bíblico é que nós tratemos todas as pessoas, independente do poder aquisitivo, independente da posição que ocupa, como superior a nós. Isso é uma forma de não querer ser melhor do que os outros, estar no nosso egoísmo, expor aí um orgulho que não vai levar a nada, mas que possamos seguir os passos do Mestre, que sendo Deus e Senhor, ele se tornou servo, ele se humilhou, inclusive morreu numa cruz, crucificado. Então, o Senhor Jesus, ele foi, e sempre será para nós o exemplo de vida, né? Jesus era o detentor de todo o poder e de toda a glória, e, no entanto, ele se tornou homem, e como homem viveu entre nós, e foi um exemplo, né? Então, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e também o exemplo do apóstolo Paulo, que nos deixa lições importantes de como viver na presença do Senhor e no meio de uma sociedade que nós sabemos que é corrompida. Por outro lado, o ponto 2 vem dizendo aqui da tribo de Benjamim. Paulo afirma em Romanos capítulo 11, verso 1, que era da tribo de Benjamim. Esta tribo, junto a Judá, foram as únicas que de fato conseguiram permanecer sem mistura étnica após as catástrofes da invasão assíria e babilônica, o que culminou em deportação dos israelitas. No entanto, depois de se encontrar com Cristo, Paulo afirma que isso não era motivo de se orgulhar, de forma a dizer que considerava como algo sem valor, conforme ele mesmo explica lá em Filipenses capítulo 3, verso 8. Pois para ele, o bem mais precioso que alguém pode ter é a salvação em Jesus e a presença do Espírito Santo em sua vida. Então não existe coisa mais importante para um cristão do que ser salvo em Jesus Cristo e ter a presença contínua do Espírito Santo, que, aliás, é o Consolador. Jesus sempre deixou bem claro quando ele falava com seus discípulos e dizia: se eu não for, o outro Consolador não virá a vós, mas se eu for, ele virá e estará convosco para sempre. E esse é o ponto mais importante para nós, porque o Senhor não foi e nos deixou abandonados. Pelo contrário, ele foi, enviou o Espírito Santo
E esse Espírito está conosco para sempre. E para sempre quer dizer que na volta de Jesus, esse mesmo Espírito que está conosco por esse período de tempo que a igreja está na terra, naquele dia, esse próprio Espírito, esse Consolador, ele vai se incumbir de levar a igreja, a noiva do Cordeiro, ao encontro do noivo dos ares. Bendito seja o nome do Senhor. Inclusive, é o ensinamento do apóstolo Paulo também. Então veja, meus irmãos, antes de sua conversão, Paulo cultivava sua preferência, sua aparência farisaica, mas ao se encontrar com Jesus, passou a se preocupar com sua essência de servo de Cristo. Então, ele tinha aquela aparência farisaica e ele era zeloso. Nós vamos encontrar nos textos sagrados que ele era muito zeloso. Ele excedeu a todos os outros alunos, a todos os outros fariseus. Ele era, digamos assim, na linguagem de hoje, ele seria um fanático, sabe? Aquela pessoa que se entrega de corpo, alma e espírito àquilo porque ele julga que aquilo é o mais importante. Portanto, e por isso é que ele se tornou um perseguidor do caminho, né? Como era tratado, né, os discípulos, porque Jesus, uma certa feita, disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, a princípio, eles perseguiam os discípulos do caminho, que o caminho era Cristo. E ele se tornou um exímio perseguidor. E ele, diante do seu conhecimento, diante da sua influência, ele conseguiu carta dos magistrados, dos sacerdotes, para poder, né, não só perseguir, mas prender e até matar a todos aqueles que invocassem o nome do Senhor. Então, ele era um elemento perigoso, foi muito perigoso, né? Era uma fera faminta, tinha sede de sangue. E ele fez isso, né? E não só segurou as vestes daqueles que apedrejaram Estevão, mas também ele mesmo relata, nós vamos ver no decorrer desses estudos, né, dessas aulas, que ele deu o seu voto, né, e para que aquelas pessoas se humilhassem e negassem a Jesus, aceitassem a morte, né, como punição. E então nós vemos que era uma fera indomável, mas chegou o momento em que Jesus, né, tem aquele encontro com ele e ali aquele homem que se achava o Todo-Poderoso cai por terra e reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. No tópico 2, nós vamos ver aqui o Paulo romano. Então nós vemos aqui, irmão, que Paulo possivelmente era o nome romano no romano de Saulo, tendo em vista que o apóstolo era romano antes de sua conversão. Além de seus antecedentes judaicos, Paulo possuía grande prestígio por não ter comprado o título de cidadão romano, de modo a ser de nascença, Atos 22 e 28. Então, é um ponto aqui também importante, nós vamos ver aqui na lição, que o pai de Paulo, ele foi levado preso, né, para Roma, né, para essa cidade chamada Tarso, que era uma colônia romana, vamos dizer assim. E quando a cidade foi libertada pelos serviços prestados, né, aos governantes, porque ali toda aquela província era governada por os oficiais de alta patente de Roma, né? Então, Marco Antônio, depois ele dá a liberdade a todos. Então, segundo a história, os pais receberam essa alforria, foram libertados, né? Então, eles, a partir daí, passaram a prosperar. Então, Paulo, ele, segundo a história, ele vinha de uma família, né, rica, né, poderosa, portanto, a gente vê que ele teve uma educação diferenciada, né, teve uma boa educação, né, frequentou as melhores escolas e depois ele se transfere para Jerusalém para estudar ali aos pés de Gamaliel I. Então nós vamos encontrar isso aqui, que ele ganhou essa cidadania porque ele nasceu lá, né? Ele nasceu lá em Tarso, porque ele era de Tarso, né? Que era
uma cidade, uma província governada pelos romanos. Então vejamos aqui que Tarso era uma capital romana da Cilícia, ou da Cilícia, né? Já no período de Paulo. A cidade tinha mais de 4.000 anos, localizada em uma das grandes rotas de comércio. Tarso era muito rica em águas, onde era cultivados cereais, uva, fibra de linho e especialmente o feltro feito de lã de ovelhas negras. A cidade foi governada por oficiais romanos de alta patente. O imperador Marco Antônio recompensou a cidade pela lealdade a Júlio César em 44 a.C., outorgando-lhe liberdade e isenção de impostos. A cidade era tão importante para os romanos que, mesmo não sendo uma colônia romana, foi dada a seus principais líderes de cidadania romana. Então foi aí aonde, conforme vamos ver, o pai de Paulo, ele ganha essa liberdade e a partir daí ele passa a prosperar e foi um homem bastante próspero nessa região e, portanto, todo o legado que Paulo adquire, que ele recebe, vem, né, desta riqueza que os seus pais conseguiram. Vamos prosseguir. Em virtude da titulação dada aos maiorais da cidade de Tarso, Paulo recebeu sua cidadania romana, herdada de seus pais, conforme está registrado em Atos capítulo 22, 26. É possível supor que Paulo vinha de uma família de boas condições financeiras, pois as próprias cartas dele demonstram que recebeu excelente educação, tanto secular quanto religiosa. Em relação à sua educação, além do grego, falava também o aramaico e lia hebraico. Seu domínio das figuras de estilo e a própria estrutura de suas cartas mostram seu conhecimento em retórica. Em suas cartas consegue fazer citações e alusões aos textos tanto da versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, como do texto em hebraico. Paulo tinha um currículo para ninguém colocar defeito. Então, aqui está, né, todas as prerrogativas de Paulo, né? Era um homem bastante inteligente, era um homem intelectual, de uma sabedoria invejável, né? Por isso, o comentarista aponta isso aqui, dizendo que Paulo tinha um currículo para ninguém colocar defeito. Por isso, ele se destacou, né, no seu meio, se tornou o homem que foi, e não sabia ele, né? E a gente, muitas vezes, irmãos, não consegue imaginar que para tudo tem um propósito. E o propósito maior na vida de Paulo não era que ele se tornasse um grande mestre, um rabino, né? Como ele almejava ser. Mas ele tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida dele, que era se tornar o grande pregador, o grande missionário que de fato se tornou e foi, e por conta de todo o trabalho, de todo o conhecimento que ele adquiriu, hoje nós temos em nossas mãos, né, várias cartas de Paulo que tanto tem ajudado a Igreja do Senhor nesse tempo chamado tempo de modernidade, né? Nessa época em que estamos vivendo, quantos séculos se passaram e essas cartas, elas são vivas. Sempre que a lemos, nós encontramos uma resposta da parte de Deus para as nossas vidas e para a Igreja de um modo geral. Portanto, um grande instrumento nas mãos do Senhor. É importante, irmãos, principalmente para os jovens. Tem muitas pessoas que acham que não há necessidade de estudar, de aprender e etc. e tal. Nós vemos que não somente Paulo foi um grande homem, instruído em todas as letras, mas ele também aconselhou a Timóteo também que estudasse, que procurasse sempre estar atualizado com tudo aquilo que acontecia à sua volta, para poder ser um obreiro do que não tinha do que se envergonhar. Então isso é fato, irmãos, e nós precisamos continuar. Ah, mas eu já sou velho para isso. Não, irmão, você precisa estudar. E um dos livros principais que nós precisamos estudar sempre e nunca nos separar dele é as Escrituras Sagradas, porque é através dela que nós vamos ter comunhão, contato com o Senhor, e é através delas que o Senhor fala conosco e nos orienta, dando, né, o norte
para que possamos caminhar firme num terreno minado, né? Porque esse é o correto. Nós estamos andando num terreno minado, estamos andando aí num pântano que nós não sabemos que hora pode afundar. Mas quando estamos focados nas Escrituras, ela se torna para nós uma bússola e nos conduz pelo caminho seguro. E o caminho, como já disse, é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, é importante, não só os mais velhos, como os mais novos, jovens, moços e moças, estude as Escrituras, se aprimore, faça aí uma faculdade teológica, porque quanto mais conhecimento você obtiver da parte de Deus, mais usado pelo Senhor, com certeza você vai ser. Tirando fora aquilo que nós já vimos no início da lição. Não querer se estribar no conhecimento, no orgulho, não sei mais do que todos, eu sou mais importante, eu sou mais espiritual, mas se mantendo como o apóstolo Paulo, sendo submisso e servo do Senhor Jesus Cristo e muitas vezes não valorizando tanto aquilo que você aprendeu nesse mundo secular, mas priorizando as coisas de Deus. Então o conhecimento é importante. Vejamos ainda aqui, o terceiro ponto aqui, ou tópico 3, vem falando aqui sobre o que é mais importante. Judeu de alto prestígio, caráter ilibado, junto ao judaísmo, de família abastada e de capacidade intelectual formidável, mas nada disso se compara ao verdadeiro encontro com Cristo. O primeiro ponto diz, conhecer plenamente Cristo. O interessante ao falar sobre Paulo é que mesmo com todo o seu potencial e seus antecedentes históricos, como a ascendência judaica, ótima formação intelectual e religiosa, o apóstolo dos gentios afirma que no passado considerava todas as coisas como muito importantes, mas comparado ao que ele recebeu em Cristo, diz Paulo, abre aspas, reputei-o por perda por Cristo, fecha aspas, Filipenses capítulo 3, verso 7. Em uma sociedade onde o ter e o parecer antecede o ser, a vida de Paulo se revela como verdadeiro ideal cristão em toda a sua essência, de tal forma de que o apóstolo nos encoraja a sermos seus imitadores, como ele é de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11 e verso 1. Esse ponto aqui que nós abordamos a princípio está muito bem mais explicado aqui. Quando o apóstolo Paulo, a gente observa a sua família, aonde ele esteve, todo o conhecimento que ele adquiriu, tudo aquilo que envolvia a sua vida secular, ele conclui dizendo que teve tudo isso, né? Ou ele reputou tudo isso por perda, por causa de Cristo. Então, Cristo se torna para Paulo como a joia mais preciosa, né? É como aquela parábola que Jesus, né, uma certa feita contou de um homem que acha, né, um tesouro no campo. E aí ele vai e vende todas as suas propriedades para poder adquirir aquela terra aonde estava ali aquele tesouro. Então veja que Paulo, ele abre mão de todo o conhecimento, irmão, porque o conhecimento é uma riqueza, A pessoa que estuda, que se forma, faz aí uma faculdade, adquire conhecimento secular, isso é uma riqueza, porque não é para todos. Nós sabemos disso. Nem todos têm condição hoje de ir para uma universidade. Muitos não conseguem terminar nem o 2º grau. Então, a pessoa que consegue cursar uma universidade, se formar, ele pode sim se considerar uma pessoa rica em conhecimento. É a mesma história de Paulo. Mas aí nós vemos que quando ele se encontra com Jesus e ele passa a conhecer Jesus, ele reputa tudo aquilo que ele tinha adquirido em toda a sua vida como perca, por amor a Cristo, por causa de Cristo. E ele passa a viver agora intensamente para o Senhor Jesus. E ele se deixa gastar, como ele mesmo diz, me gastarei e me deixarei gastar, aleluia, por aquilo que ele sabia, né? Sabia conscientemente que era a melhor parte, como Maria escolheu.
Nós vemos também naquela outra parábola de Jesus, quando Jesus chega na casa de Marta. Marta pouco dá atenção para Jesus, estava atarefada, né? E vai à casa, e lava a louça, e arruma uma coisa, e arruma outra, e de repente chega para Jesus e fala: mestre, o senhor não se incomoda que Maria venha me ajudar, porque eu estou atarefada, tem tanta coisa para fazer. Maria fica aí assentada aí, e parece que não está percebendo que as coisas estão fora do lugar e que precisa ser arrumada. E a resposta de Jesus para Marta é: Marta, Marta, você está, né, preocupada com tantas as coisas. Você está com a cabeça voltada para as coisas materiais. Você está preocupado com as coisas que estão à sua volta. Mas Maria, ela escolheu a melhor parte, porque ela está aprendendo, ela está desfrutando da presença do Senhor. E é isso que Paulo descobriu quando teve o encontro com o Senhor. Estar com o Senhor Jesus é muito melhor do que ter muitos títulos, muitos diplomas e etc, etc. Amém, irmãos? É importante? Sim, mas não é o mais importante. O mais importante é ter Jesus no nosso coração e servir a Ele e adorar Ele na beleza da sua santidade. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui é estar unido a Cristo, entender que o maior bem e graça é o conhecer a Cristo e sentir-se em si mesmo o poder da ressurreição, assim como tomar parte de seu sofrimento e se tornar como ele mesmo em sua morte. É a grande declaração do apóstolo em Filipenses capítulo 3, verso 10. Na atual conjuntura, o ideal paulino é, no mínimo, para os padrões modernos de modé, ou seja, fora de moda. Muitos hoje em dia têm como ideal uma espécie de evangelho pop, onde se busca a notoriedade, a fama e o glamour. Logo, estudar a vida de Paulo é ir de encontro à mensagem desse tipo de evangelho. Seu encontro com Cristo não o fez abandonar as redes como os primeiros apóstolos, conforme Lucas 5:11, mas sim abandonar quem ele era, pois se é para se orgulhar, orgulhe-se pelo que o Senhor fez. 1 Coríntios capítulo 1, 31. Então, mais um tapa de pelica em todos aqueles que acham que são estrelas, astros. Nós estamos vivendo uma era em que muitas pessoas têm se destacado no cenário evangélico como pregadores popstar, como cantoras popstar. E eles não louvam o Senhor no culto, eles fazem shows, como os cantores do mundo. Cobram altos cachês e se tornam muitas vezes a última bolachinha do pacote. Só que muitas vezes, irmãos, essas pessoas esquecem que geralmente a última bolacha do pacote vem quebrada. Então é preciso a gente ter cuidado com isso. Nós vemos que Paulo ele poderia ter se tornado um popstar, porque veja, se a gente vai ter a oportunidade de ver em outras lições daqui para frente, e ele foi o maior missionário que este planeta já teve, porque foi para isso que o Senhor o comissionou. Ele foi um grande plantador de igreja. Ele sofreu, ele passou por muitos problemas, mas nós sabemos perfeitamente que ele não se estribou na sua posição social, naquilo que tinha. Pelo contrário, ele se dedicou a Cristo. Ele não foi em nenhum momento uma estrela, um popstar, mas um servo do Senhor. E por isso ele chama, não só naquele tempo, mas hoje, ele nos chama a ser os seus imitadores. Quando nós entendemos tudo aquilo que está inserido no texto, que nós venhamos abrir mão de tudo aquilo que a gente julga ser importante neste mundo para servir e seguir o mais importante, que é Cristo, e abraçar tudo aquilo que o Senhor tem, nos delegado a fazer, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e o mais importante, sendo o exemplo, que todos possam olhar para nós e ver que nós somos verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. E a conclusão vem dizendo que a salvação é o maior bem a ser dado a qualquer ser humano, independentemente daquilo que temos, almejamos ou sonhamos. Paulo entendeu isso, o que foi preponderante para o sucesso de seu ministério apostolar.
Paulo encontrou um verdadeiro tesouro. E por ele abriu mão de tudo, de toda a riqueza e de tudo que ele possuía, para poder usufruir desta riqueza maravilhosa e celestial que é Cristo. Que possamos, irmãos, também nos dedicar a Cristo. Você jovem, moço e moça, que você possa aprender e entender que só Jesus salva, que só Jesus batiza com o Espírito Santo, e só Jesus faz do mais vil pecador uma nova criatura e um verdadeiro cidadão do céu. Que possamos entender a mensagem de Cristo e possamos ser as suas testemunhas, fazendo e trabalhando como Paulo fez, tomando Paulo como exemplos para os nossos dias. Ele realmente é um espelho no qual podemos nos mirar, nos olhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.